está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. A apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli. É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre por aqui com você, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo da Fórmula 1, do esporte a motor e tudo mais, e claro, conteúdo do site f1mania.net, aproveita para entrar lá também que tá rolando muita coisa legal sempre, tá certo? Para você ficar super bem informado. Então vamos que vamos, muito prazer nessa emenda de feriado aqui, eu sou Carlos Garcia e comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala, Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Começando mais um Em Ponto, né, Garcia, nesse emenda de feriado para uns, para outros não, né, Garcia? O pessoal tá trabalhando aí, então para quem tá em casa, aproveita aí aquele final de semana prolongadão, né, Garcia? Ainda tem o sábado, o domingo, e aí na segunda-feira volta tudo normal e lógico, volta a gente aqui também, né, Garcia? Mas é isso, ó, no primeiro bloco de hoje a gente vai falar um pouco do Verstappen e agora ele, né, parece aí, de acordo com o site, Garcia, que ele vai mesmo continuar na Red Bull e já descartou a possibilidade de correr na Mercedes, né? No segundo bloco, a gente segue aqui no mundo da Fórmula 1, mas agora os chefes da equipe, né, Garcia, afirmaram aí, falaram para Andretti, na verdade, seguir o modelo da Audi e comprar uma equipe de Fórmula 1 se o desejo dela é estar no grid, né? Então é isso, e para fechar tem as rapidinhas aqui, tem também o Marco, sempre ele, hein, Garcia, sempre o Helmut Marko. Você adora, né? Ele adora aparecer aqui no nosso programa também, e hoje ele alfinetou a McLaren, a gente vai explicar isso certinho. Tem também a Fórmula 1 querendo aí pinturas diferentes nos carros pro ano que vem. Para fechar, né, a Pirelli vai testar os pneus de 2025 no circuito de Paul Ricard, Garcia. Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, sexta-feira, 31 de maio de 2024, último dia da semana e do mês, então vamos que vamos, porque o podcast F1 Mania em ponto está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Pois bem, então, né, primeiro bloco do nosso F1 Mania em ponto por aqui nessa sexta-feira. Sexta-feira chegou, mês terminando e tudo mais. Dia da gente fazer aquela, pra você que não fez ainda, né, aquela declaraçãozinha do imposto de renda, não vai esquecer. Mas vamos que vamos, né. Segundo informações, Gavi, a gente vai falar de Max Verstappen, né. Segundo informações do site GP Blog, o Verstappen deve encerrar em breve aí as suas especulações sobre o futuro dele na Fórmula 1, né? O que acontece? A gente vem falando, olha, já faz uns 2 meses, pelo menos, que a gente vem falando numa possibilidade, tá? E a gente sempre tratou isso como rumor do Verstappen deixar a Red Bull em 2024, seguindo o caminho de Adrian Newey, seguindo um caminho longe das desavenças que estão acontecendo lá dentro da Red Bull, né? E esse seria o caminho, né? Alguns rumores estavam ligando, inclusive, o Verstappen e a Mercedes já pro ano que vem, né? E ele teria, segundo o GP Blog, optado pela continuidade, tá? A gente sabe que o Verstappen ele também busca um carro competitivo. A Red Bull tem um carro competitivo, mas está sendo ameaçado agora aí por Ferrari, por McLaren e tal, mas tem um carro competitivo, a gente não pode negar isso, tem toda uma estrutura lá que dá a entender que vai continuar sendo assim em 2025 também, né? O regulamento para 2025 é o mesmo, né? O Toto Wolff, né, da Mercedes, ele chegou a enxergar no Verstappen ali o substituto ideal para o Hamilton, que vai para a Ferrari no ano que vem, né? A porta não tá fechada, tem um novo regulamento em 2026 da Red Bull aí, mas parece, segundo o GP Blog, que o Verstappen continua na Red Bull ano que vem, Gabriel. Então, Garcia, cara, esse rumor do Verstappen deixar a Red Bull, ele tá muito vinculado a toda a história do Jenga da Red Bull, né, Garcia? Não tem como a gente não falar aqui
para falar do Verstappen, da saída dele, e não lembrar desse desmoronamento que a gente apelidou carinhosamente de Jenga aqui, né, Garcia? Que é aquele joguinho. Contextualizando, isso. Né? Não, contextualiza aí. Não, o Jenga é aquele joguinho, né, Garcia? De pecinha que você vai colocando e tal, aí monta aquela torre e depois você tem que ir tirando as pecinhas sem que desmorone, né? O que é bastante difícil. Você tira 1, 2, 3, 4, 5, 10, é difícil o negócio permanecer em pé, né, Garcia? E é um pouco esse caminho que a Red Bull parecia, né, estar seguindo aí depois das primeiras corridas de 2024. A gente viu uma equipe muito dominante, muito à frente até, né, até no melhor momento que esteve dentro dessa fase, vou dizer assim, né, Garcia? As primeiras 3 corridas de 2024, a Red Bull impôs um ritmo nos rivais aí, que deixou a gente até aqui já dar o título pra Red Bull, hein, Garcia? Não só nós aqui, como 90% aí das pessoas, dos fãs, também dos especialistas, né? Então todo mundo acreditando que seria muito fácil o ano, e não foi assim, né? Não foi assim. Depois aí começou o tal do Jenga, né, Garcia? Aí discussão de Helmut Marko e Christian Horner pra lá, né? E aí a primeira saída, digamos assim, que não foi bem uma saída, foi o Jos Verstappen, né? Começou a briga lá, o Jos Verstappen, o pai do Max, ele não foi mais no GPs, agora foi em Mônaco, mas ficou num lugar diferente lá, né, Garcia? Sim. Não tava junto com a equipe, de fato, ali no paddock, pelo menos, né, quando mostrou ali a imagem, né? Não sei se ele não foi lá dar um cumprimentar, né, Garcia? Mas assim, de fato as coisas estão diferentes lá, né? E aí culminou então também agora com a saída do Adrian Newey, né? O Newey que está fora da Red Bull, ele ainda participa de projetos lá internos, mas nada relacionado ao esporte, apesar de ter sido visto, né, no box da Red Bull aí durante o GP de Mônaco. O próprio Horner já foi categórico, hein, Garcia, em afirmar que ele não trabalha mais no projeto de Fórmula 1 do time, né? Então, sim, a gente juntando todas essas coisas aí, tá ali faltando 1, 2 pecinhas pra cair, né, Garcia? Falta muito pouco. E aí, nesse meio tempo, surgiu o rumor de que o Verstappen poderia substituir Lewis Hamilton na Mercedes. Cara, assim, a situação do Verstappen, né, Garcia, ela é muito confortável. Ele é o campeão do mundo, é o cara a ser batido. Então, qualquer equipe quer o Verstappen, né? O Toto Wolff falou, o substituto perfeito do Hamilton é o Verstappen, mas de quem que ele não é o substituto perfeito? Não é, Garcia? Até verdade, meu aqui, verdade, cara, capaz do cara vir aqui detonar no podcast também, hein, Garcia? O cara é tão monstro, né? Que ele ninguém, né? Pode substituir qualquer um. Então, o desejo das equipes de ter o Verstappen é normal, né? Agora eu acho que isso vai muito do Verstappen, né? Querer sair ou não. E aí é isso que você falou, Garcia. A Red Bull hoje tem um carro competitivo, ela tá se armando aí, a gente sabe que sim, passa por um momento de dificuldade com a saída do Newey, até as coisas voltarem ao normal, mas, cara, é cedo demais, é precoce demais jogar a toalha e dizer que tá tudo perdido e que a Red Bull não vai ter um carro bom e por isso o Verstappen vai sair. Eu acho que a gente tem ainda alguma lenha para queimar, Garcia, mas apesar aí, né, desses rumores de que não vai dar certo, eu acho que ainda, né, isso passa assim na cabeça do Verstappen e vai depender muito do que a Red Bull vai entregar para ele até o fim do ano, Garcia. Sim, perfeito. Sobre essa questão do Horner Gate, vamos dizer assim, né, que foi que deu início a esse Jenga da Red Bull, né? O Christian Horner, o Helmut Marko, foi perguntado sobre isso, né? E ele falou que inclusive depois dessa investigação e tudo mais, que o Max está desengajado desse assunto, né? Ele até falou uma frase que foi isso, né? Ele falou assim: Max se desengajou e está concentrado nas corridas, então ele faz um trabalho muito bom, né? Foi exatamente isso que o Helmut Marko falou. Então, fica de olho. Assim, esse atraso, só fazendo uma análise do mercado de pilotos aqui, Gavi, nem entrando muito na questão Verstappen, mas esse atraso na escolha do substituto do Hamilton, né? Que pra mim, num caminho natural, lá no início da temporada, seria o Carlos Sainz mesmo, né? Sim. Esse atraso fez com que o Carlos Sainz começasse a ventilar possibilidades, né? Então ele quase fechou com a Audi, esse assunto parece ter esfriado um pouquinho, inclusive. Agora ele tá muito próximo da Williams até, que seria num trabalho de longo prazo aí, né?
Sim. Gente, tudo rumor, tá? A gente não né? É importante a gente falar isso, que são as informações que a gente vai buscando, né? Então ele estaria mais próximo agora até da Williams, e isso mantém essa vaga aberta na Mercedes, né? Pra quem, né? Se o Sainz vai mesmo pra Williams, se o Verstappen fica mesmo na Red Bull, eu acho que tem 3 nomes aí, e tem 3 nomes e 2 que eu não apostaria nem um pouco, e um que eu apostaria por causa da loucura do Toto Wolff, né? Que eu acho que a gente só poderia pensar em, talvez, Mick Schumacher, que tá lá, tá por perto. Sim. O Kimi Antonelli, que é a loucura do Toto Wolff, que ele mesmo já falou que queria levar, né? E eu vou começar a pegar no pé por uma coisa aqui, Gavi, que por eliminação, esse piloto obrigatoriamente tem que ser cotado para Mercedes, porque ele é empresariado do Toto eu sei Wolff, quem você vai falar, né? Que é o Esteban Ocon, né? Ele tem que ser cotado. Por que o Toto Wolff não banca El Ocon pra Mercedes? O Ocon não vai pra lá, né? Ele não é Ocon, né, Garcia? Mas tem que ser cotado, gente. Ele não é piloto do Toto Wolff. Por que o Toto Wolff não acredita no próprio piloto e fica empurrando pros outros? É isso? Pois é, a gente nem ouviu-se falar sobre um Esteban Ocon assumindo essa vaga, né, Garcia? Mas eu vou começar a cobrar aqui. Mas tá certo. Vamos mandar cartas, hein, Garcia? Escrevam cartas e cartas direcionadas aí. A caixa postal. Antes era assim, né, Garcia? Antes era assim. Enche de carta. O Garcia sabe bem disso, trabalhou muitos anos na Transamérica, recebeu muita cartinha, né, Garcia? E bacana demais. Mas é isso, vamos lotar o e-mail do Totô. Se eu tiver o WhatsApp, Garcia, eu prometo que eu vou soltar lá no meu Instagram. Não tem ainda, mas quando eu tiver eu vou soltar, Garcia. Boa. Que é pra todo mundo cobrar o Wolff, porque você tem razão demais, né? A gente... E outra, Garcia, agora eu vou ser polêmico, hein? Vou ser polêmico. Gostamos. Quem que você falou aí? Mick Schumacher, Kimi Antonelli e Esteban Ocon. Eu prefiro o Ocon. É polêmico? É polêmico. Falei que ia ser polêmico, Garcia. Mas eu prefiro, cara. Pô, mano, quem? Mick Schumacher. Eu gosto muito do Mick Schumacher, já defendi muito o Mick aqui, mas tá afastado, cara. Enfim, vai chegar causando, né, Garcia? Vai chegar causando. Kimi Antonelli, poxa, né, acho que é um futuro piloto da Fórmula 1, mas, de certa forma, seria meio que se a Mercedes, já até vou falar aqui, tá? Se a Mercedes pegar e contratar o Kimi Antonelli, pra mim, de certa forma, ela tá jogando a toalha aí por 2 aninhos, Garcia, sabe? Uhum. Vamos ficar aí 2025... Pelo menos 2025, né? 2026 tem novas regras de motor e etc e tal. Mas pra mim é isso, né? Agora, o Ocon, ele, Garcia, ele tá lá, tá causando, mas tá lá, né, Garcia? Tá lá, né? Tá pilotando e... Cara, entre, sei lá, altos e baixos, eu consigo ver... É que ele é muito sujo, né, cara? Ele é um cara, que a gente falou aqui, ele é ruim de competir. Inconsequente. Né? Inconsequente. Mas ele tem uns momentos lá de piloto dele também, viu, Garcia? Entre os 3 eu ficaria com o Ocon. Foi. Qualquer dia eu vou começar a divulgar aqui o endereço da Mercedes, lá em Brackley, que fica em Northamptonshire, no Reino Unido. E aí a gente começa a mandar cartinha pro Toto Wolff perguntando sobre El Ocon. E quando vai ser a chance do francês? Então... Enfim, outro que tá negociando rapidinho, já que a gente falou sobre mercado de pilotos, né? O Guan Yu Zhou, diz que o seu empresário tá conversando com algumas equipes aí pra garantir sua permanência na Fórmula 1 em 2025, né? O contrato dele e do Bottas, né, na Sauber termina no fim desse ano. Um dos dois vai ter que deixar a equipe, pelo menos um, porque o Hülkenberg já foi contratado pro ano que vem, as coisas também, viu? Mas enfim... Hoje é o dia, né? Então. E aí o Joe diz que todas as diferentes opções estão sendo monitoradas. Ele falou assim que permanecer na Sauber, inclusive, é uma possibilidade, mas ele tá procurando o que é melhor pro futuro dele. Diz que é importante começar a se movimentar cedo aí por causa do mercado de pilotos. Vai deixar pro empresário e segue fazendo o seu
trabalho. Ele falou que ele não quer ser o piloto que fica esperando confirmação final de vaga e tal, como foi nos últimos anos. Ele falou que quer ser um dos caras que movimenta esse tabuleiro todo aí. Eu vou te falar, cara, independente do dinheiro do Guan Yu Zhou, né, ele tem o mercado chinês do lado dele, né, isso pode ser interessante para muitas equipes, né. E mais interessante para uma equipe ter o Guan Yu Zhou do que ter o Logan Sargent, por exemplo, porque o Sargent é errático, né? Muito. E o Guan Yu Zhou, ele erra menos, bate menos, dá menos prejuízo, então acredito que ele possa ser uma opção. Naquele nosso tabuleiro que a gente faz, na nossa lista de dispensa, na verdade, que a gente sempre brinca aqui, né? Tá na hora da gente começar a fazer de novo esse ano a lista de dispensa, já que do ano passado pra cá nada mudou. Eu não coloco o Guan Yu Zhou por enquanto. Também na não. Minha lista de dispensa. Também não, Garcia. Também não. Eu defendi ele aqui já, né? Aqui no Parque Fechado, eu acho que tem outros na frente dele aí, mas assim, com uma prioridade absoluta, hein, Garcia? Sim. Uma prioridade absoluta, né? O Zhou, ele não dá pra dizer que ele comprometeu, né? Ele fez o que ele pôde fazer, Garcia. Uhum. Também não tem um carro ali, ele tá do lado do Bottas ali, e também olha que o Bottas não tem feito nada, né? Impossível, né? Você, com um carro que você tem, você conseguir... não, assim, eu acho que é o seguinte, quando você tá na Sauber, você tem que tentar não chamar a atenção negativamente, né, Garcia? O lance é esse, cara. Positivamente, você vai conseguir uma coisa ou outra ali se você for um grande as do volante, né? Sim. Agora, você pode acabar com a sua carreira, né? Com atitudes aí que destruindo o carro. Enfim, não é o que a gente tem visto aí que você citou agora do Sargent, por exemplo, né? Então... eu acho que o Zhou tem mais um pouco pra queimar, sim, na Fórmula 1. E ele tem esse trunfo, cara, inegável aí, que é o mercado chinês, né? Antigamente, a gente nunca tinha tido um piloto chinês no grid, né? Então, poxa, vamos juntar o mercado chinês? Mas como, né, Garcia? Porque nunca teve um cara aqui. Hoje você já tem um cara experiente que não compromete o time. Então, depende do time, Garcia, você ter um chinês ali, com mercado chinês, etc. e tudo, é uma grande jogada de marketing também, Garcia. E a gente viu ali, né? Inclusive no Grande Prêmio da China, depois de uns anos aí sem GP da China, o quanto a receptividade dele foi boa, arquibancadas lotadas e tudo mais. Lotado, né, Garcia? Lotado. Legal. Bom, é isso. Falamos um pouquinho sobre mercado de pilotos aqui e a gente parte pro nosso segundo F1 Mania em ponto. Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto, por aqui pra gente falar sobre Andretti, Gavi. Mais uma vez Andretti no assunto aí. Os chefes de equipe começaram a pedir pro Michael Andretti, né, que tá tentando colocar a equipe dele na Fórmula 1, já teve a sua entrada aprovada no processo seletivo da FIA, se bem que a FIA tá meio que dando pra trás já também, verdade, né? Mas, diga-se de passagem, né? Enfim, as equipes estão com medo de dividir essa fatia do bolo aí, né? E aí o pedido da Andretti foi rejeitado pela Fórmula 1, a porta permaneceu aberta para 2028, né? E a gente tem alguns chefes de equipe, por exemplo, o chefe da Sauber, o Alessandro Bravi, né? Diz que o modelo correto para qualquer equipe que queira entrar na Fórmula 1 é comprar uma equipe, né? Ele falou sobre isso. Quem mais aqui? O Jim Jordan também estavam falando sobre isso, né? Que lá nos Estados Unidos, na verdade, né, que é presidente do Comitê Judiciário da Câmara, porque esse processo foi judicializado, ele foi para o Congresso lá nos Estados Unidos, né, dizendo que haveria inclusive um complô contra a Andretti. E o Christian Horner também comentou essa situação, chefe da Red Bull, né? Ele falou assim que a Andretti tem uma grande história no automobilismo, que o Mario Andretti, inclusive, é uma lenda do esporte, a Cadillac é uma gigante automobilística dos Estados Unidos, né? A Fórmula 1 disse que em 2028, se eles viessem com motor próprio, a candidatura seria obviamente revista, mas
Se a Andretti quiser entrar antes disso, assim como a Audi adquiriu a Sauber para proteger a franquia atual e a estabilidade do esporte, o melhor caminho é adquirir uma das equipes existentes. E quem falou sobre isso também, Gavi, foi o próprio presidente da FIA, por isso que eu falei que a FIA, né, já tá dando para trás com eles também, o Mohammed Ben Sulayem. Diz que a Andretti deveria comprar outra equipe, né? Que filho Ele falou da mãe, literalmente. Demais, né? Coloca o cara contra todo mundo e agora fala o seguinte: eu aconselho o Andretti a comprar outra equipe, não a tentar entrar com uma 11ª. Eu acho que algumas equipes precisam ser renovadas e o que é melhor, ter 11 times para fazer número ou 10 times fortes. Cara, ele deixou o Andretti... de calça abaixada. Como que fala? Com as calças na mão. Isso, né, com as calças na mão. Essa é a expressão, né, Garcia? Ficou sozinho no meio da multidão com a calça na mão, cara, porque né, era um único, de fato, o único ali, entre alguns chefes de equipe, que deram uma opiniãozinha ali favorável à entrada do Andretti e tal, que a gente teve, né, no decorrer dessa novela, eu ia dizer processo, mas isso é uma novela já, né, Garcia? E aí culminou, então, com essa indicação aí do Mohammed Ben Sulayem, né, que vai de contra tudo que ele falou até agora, e tudo que ele agiu, que ele movimentou, né, porque não ficou só na fala do Ben Sulayem, né, Garcia? Ele movimentou, ele criou novos regulamentos, né, vamos lembrar aqui que a Fórmula 1 criou um regulamento dizendo que seria obrigatório a entrada de 2 times, né, Garcia? Um negócio assim, né, que acabou nem indo tão pra frente. Ele criou um processo seletivo para a entrada de 2 novas equipes, e foi o Sulayem que criou. Foi o Sulayem, com a Hightech lá, como uma das cotadas, né, Garcia? Teve várias outras equipes que estavam brigando, a gente pode relembrar algumas aqui, se eu conseguir. Uma delas que eu lembro, que eu não vou esquecer jamais, que esse nome pra mim é no mínimo exótico, a Pantera F1 Team, né, Garcia? Pantera. Bem lembrado. Pantera é bom esse nome, hein, cara? E aí, meu Deus, que nome horrível pra uma equipe de Fórmula 1, mas... e aí, no fim das contas, então, ele fez, cara, né, esse chegar e falar, olha, você tem que comprar uma equipe, ele fez o que, na verdade, todo mundo tá falando desde sempre, né, assim, que o caminho mais fácil e, assim, mais certeiro, né, você comprar uma equipe do grid, cara, porque aí não tem o que dar errado, né, a AlphaTauri, a gente sabe que tá à venda, né, Garcia, a Haas, né, chegar com uma bolada lá, será que a Haas não vende equipe, Garcia? Apesar de não estar tão à venda quanto a AlphaTauri, que não existe mais RB agora, né? A Haas anunciou o fim das operações na NASCAR lá pro final desse ano, Então, né, final de semana aí foi essa notícia, a Haas não vai mais operar lá também, então eles vão forçando a barra para essa compra, né, Garcia? Mas assim, eu acho que se a Andretti quer mesmo entrar agora, e agora é a hora, né? 2025, teria um ano aí, né? Então, ainda para poder se... Não que ela vai estar no grid do ano que vem, tá, Garcia? Não é isso, mas ela tem um ano para poder preparar a sua entrada para chegar em 2026 já, de certa forma, num mesmo nível, né? Assim... Eu acho que sai muito atrás também, porque as equipes já estão aí há muitos anos, então vão fazer um carro novo, com um motor novo. Difícil você achar que a Andretti vai sair na frente, mas pelo menos ela tem situações iguais ali de regulamento. Então é isso, se a Andretti nesse momento ainda quer, cara, ainda quer estar na Fórmula 1, ela tem que partir para isso, né? Para comprar um time do grid e aí sim, né? De pouquinho vai conquistando ali o seu espaço, Garcia. Eu acho que é esse o caminho, tá evidente, né, pra Andretti, e vamos ver, não teve ainda, até fui olhar aqui se teve alguma contrapartida já da Andretti, alguma fala de retorno aí deles, né, quietinho. Mas, então quietinho, acho que vão ficar, né, porque foi meio que um checkmate também, né, Garcia? Boa, verdade. Quem comentou esse assunto também foi o Gunther Steiner, Gavi, ex-chefe da Haas, né, no podcast de Red Flags. E ele falou assim, olha, em primeiro lugar, ele apontou erros que o Andretti poderia estar cometendo. Ele falou, em primeiro lugar, a abordagem dele foi pública. Quando você quer entrar em algo, você não sai anunciando para todo mundo. Primeiramente, você conversa, marca encontro, janta com pessoas envolvidas, porque ele quer entrar em um clube e esse clube não quer tê-lo como membro. Ninguém está convidando ele, então acho que é preciso respeitar isso, né? Disse aqui o ex-chefe da Haas, né? E aí ele ainda falou, vocês sabem o quanto eu trabalhei nos bastidores antes de conseguir a licença pra Haas, antes deles aceitarem.
Fiz ligação pra todo mundo, sobrinho, primo, tentando explicar a ideia por trás do projeto, sem ser agressivo, só mostrando no que eu tava trabalhando pra tornar isso realidade, né? E ele falou, foi bom, é uma boa história, a gente não falhou, eu não falhei, a gente foi bem sucedido, eu não decepcionei ninguém e eu precisava mostrar pras pessoas que elas não estavam me fazendo um favor, né? E ele falou assim, na época a gente conseguiu o motor Ferrari, que no final inclusive acabou lucrando com isso, uma equipe americana foi boa pra eles e já entregamos resultados na primeira corrida, no fim eu não decepcionei ninguém, ficou todo mundo feliz. Faz algum sentido também o que Steiner tá falando. Então, né, Garcia, num primeiro momento você olha o Steiner falando dessa forma, sou até um pouco talvez arrogante, né, não sei, pra alguns, né, mas ele precisa também falar o que aconteceu, né, Garcia, porque, desculpa, essas histórias da Haas e essa importância do Steiner dentro da equipe norte-americana era muito grande, cara, daí a saída dele, né, ele entrou ali, ele meio que fez tudo, né? Ele conquistou tudo as coisas da equipe e a saída dele se deu por causa que eles também queriam chegar num acordo comercial e não deu certo, então meio que, né, pô, eu fiz tudo por vocês e agora vocês não querem fazer nada por mim, foi um pouco isso a história, né, Garcia? Sim. Então eu acho que ele vinha falar também as conquistas dele, etc e tal, para alguns pode soar arrogante, mas eu vejo, né, a gente precisa, cara, né, a gente precisa destacar nossas qualidades também, o que é nosso e o que a gente fez é nosso, a gente fez, né, Garcia, eu acho importante isso. Agora, por outro lado, né, cara, não sei, ele chegar e falar, mas vocês não foram convidados pro clube, eu já dei minha opinião sobre isso, eu acho que é assim, então você bloqueia o acesso, né, Garcia, do clube, ou então você tem que ter duas entradas, né, eu sou sócio de um clube aqui, você chega lá, você tem que ser funcionário XYZ, senão você não pode participar do clube, ponto, entendeu, Garcia? Assim que é a regra, cara, então não adianta vir um outro cara lá, olha, eu quero, não, você é funcionário XYZ, não, então você não vai estar no clube, isso é uma regra, tá lá, né? Então tchau, né? Então tchau, Agora, não é o caso da Fórmula 1, a Fórmula 1 é um clube fechado sim, mas com possibilidade de entrada de novas equipes, né, e aí a Andretti ter sido bloqueada, a gente falou aqui já, vou repetir, foi muito estranho mesmo, cara, né? Ninguém ainda deu, né? A melhor desculpa, né? A melhor resposta, vou colocar assim, que a gente tem, é de que eles dividiriam um bolo, né, e que ele não seria em partes iguais, porque o que a Andretti traria pro esporte seria menos do que ela iria tirar. É mais ou menos isso, meio confuso, mas mais ou menos isso, né, Garcia? Ela não agregaria pro esporte. Eu já não concordo, cara. Eu acho que não concordo, né? Eu acho que ela agregaria muito só como Andretti, com a Cadillac, então nem se fale, né? Estamos falando de GM aí, uma das maiores montadoras do mundo. Então fica estranho, né, Garcia? Se você tem uma regra, o que eu falei, cara, se a regra... aí fica um negócio assim, eu vou escolher quem eu quero que entra nesse clube aqui, né, Garcia? E aí é um negócio chato, sim, né? Você vai aqui no clube que eu tô falando, aí o cara olha pra sua cara e fala, você não interessa. Próximo, você interessa. Você não... É uma coisa... Nossa, é péssimo. Não é, Garcia? É péssimo, né? Então, pra mim é um pouco isso, né? A Andretti sofreu sim esse processo aí, e eu acho que esse clube, então, se ele é fechado assim, ele tem que ser colocado como fechado, né, Garcia? Olha, ninguém vai entrar na Fórmula 1, acabou. Oficialmente. Exato. Né? Ah, mas o que faz pra entrar na Fórmula 1? Ó, aí aqui você quer entrar aqui no clube, tá aqui a lista de sei lá, né? Tá a lista de mandamentos aqui que você tem que cumprir, e aí se você cumprir, você tem que entrar. Não tem muito esse negócio de você olhar pro cara e, você sim, você não. Eu não gosto nada disso. E não vou passar pano pra Fórmula 1 também. Eu acho errado, eu acho um processo, né, que eles acabam, como que eu posso dizer, de certa forma, né, criando um monopólio ali, um bolinho podre, sei lá, tem vários nomes, uma panelinha, tem vários nomes que a gente poderia usar. Panelinha acho que é a mais popular, inclusive. Não é, Garcia? Então, pra mim, a situação é essa, né? Tá claro que o Andretti vai ter que comprar uma outra equipe, mas o quanto que demorou pra sair isso e não saiu de forma transparente, né? Esse pra mim é o maior problema, Garcia. E precisa ver também agora das equipes que estão à venda, quanto custa, tem muita variável aí agora pra essa entrada do Andretti. Mas, enfim... Falamos um pouquinho sobre Andretti também na Fórmula 1 e a gente parte para o nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto.
Terceiro bloco do nosso F1 Mania em Ponto por aqui nessa sexta-feira, Gavi, com McLaren chegando, com Ferrari chegando, começam as declarações por aí, né? Helmut Marko foi perguntado sobre a chegada da McLaren, né? A gente sabe, a gente ainda tem a Red Bull na liderança, a McLaren tá um pouco atrás, até porque começou muito mal, né? Mas o Helmut Marko acredita que a turma tá copiando, viu? Ele falou assim, a gente tá no terceiro ano do atual regulamento e as equipes estão começando a copiar mesmo, né? Algumas copiam melhor e você pode ver o resultado na McLaren. A Ferrari também evoluiu constantemente, nossos dois pilotos chegaram animados em Monte Carlo e disseram que o carro tava ótimo, mas assim que eles entraram no carro, eles disseram que tava impossível de pilotar, né? Mas a McLaren nos copiou bem, Gavi. Pois é, Garcia. Cara, na verdade, assim, nada se cria, tudo se copia, né? Então não vou falar aqui que o Helmut Marko, né, não tem tanta razão assim. Mas faz parte, cara. Faz parte do esporte. Hoje em dia, essa cópia ela é muito diferente, vamos dizer assim. Vamos lembrar que há poucos anos atrás as equipes usavam câmeras 3D, né, Garcia, no grid, para poder mapear o carro dos adversários e tudo, e de fato ter umas cópias ali autênticas, né? Hoje em dia isso não é mais possível, né? Então é aquilo que a gente fala, né, Garcia? Você vai aprimorando de soluções que funcionaram em outras equipes. E é assim que eu vejo o caso da McLaren também, né? Porque quando você diz copiou, parece que você foi lá e fez uma cópia exatamente, né? Um pouco o que fez a Aston Martin alguns anos atrás, né, Garcia? Que até foi, né, o presente de grego, né, Garcia? Que chegou e ficou, olha aqui o carro, porque ele lembra que teve informação vazada do Toto Wolff, teve uma pá de coisa, né, Garcia? Aí copiei aqui o Mercedes, aqui, igualzinho, né? Era o Mercedes ainda. Mas não andou. Mas quando começou a precisar de evolução, né? Ficou ali, né, sem ter o que fazer. Então, hoje, Garcia, o que eu vejo como chave do sucesso da McLaren é saber aprimorar, né? As tecnologias, como que eu posso colocar? Saber aprimorar, Garcia, o que deu certo na Red Bull no seu projeto, né? Então o que a McLaren tem o projeto dela, cara, consistente, com o chassi dela, etc e tal, né? Então você vai trabalhando isso. Agora, um conceito de uma equipe deu certo, né? O que a McLaren faz? Ela vai lá e trabalha em cima do conceito dela, que ela tem, para poder, né, se aprimorar de um conceito do outro. Acaba criando um outro conceito, né, Garcia? Porque não é que você consegue pegar vou pegar o side pod da Red Bull aqui, vou colocar no meu MCL 38 aqui, não vai caber, não é assim que funciona, né? São outras medidas, são outras, então você tem que aprimorar, você tem que pegar aquele projeto, trazer para você, trabalhar para conseguir, né, de fato, que o seu projeto se adeque a essa mudança, né, Garcia, essa peça, enfim, que deu muito certo no caso da Red Bull. Então eu não vejo uma cópia, né, como o Helmut Marko fala aí, olha, copiou a gente, né? Faz parte de você ir assumindo tendências que deram certo, mas eu vejo a McLaren muito forte. A McLaren tem os pontos dela, até por isso, nesse momento, Garcia, o carro da McLaren, ele parece ser tão diferente do Red Bull, né, ao ponto de ser em algumas pistas, a gente tá tendo uma troca aí, vamos ver, a gente quer o tira-teima agora aí dessas 3 próximas corridas, Canadá, Áustria e Silverstone, mas o que parece é que a McLaren ela é melhor em lugares que a Red Bull é pior, então, ou seja, não é um carro exatamente igual, né, um carro que foi trabalhado e sim, algumas coisas que deram certo na Red Bull, eles deram, né, fizeram um jeito ali de poder aprimorar o carro também, mas eu não vejo cópias mais na Red Bull, na Fórmula 1 assim, Garcia, né? Eu acho que, principalmente se tratando de McLaren aí, de Ferrari, Mercedes, Red Bull, é isso, né? Há uma troca ali de informações, óbvia, mas todo mundo tendo que usar aquela informação e trabalhar dentro do seu projeto para conseguir adaptar dessa forma, Garcia. Perfeito. Bom, e a FIA, Gavi, tá querendo, a Fórmula 1, na FIA não, a Fórmula 1 tá querendo pinturas nos carros mais diferentes umas das outras, né? O que acontece? A gente teve essa geração de carros aí, ela é muito pesada, né? E muitas equipes estão trabalhando no limite do peso e... Inclusive, elas retiraram pintura, tem muito carbono aparente. Então você pega os carros escuros, a Red Bull até que tem um pouco menos esse problema, mas a McLaren tem muito preto, a Ferrari tem um pouquinho,
Aston Martin, Williams, Sauber, toda preta ali, Mercedes, né? Então reclama-se que alguns carros eles estão ficando inclusive muito parecidos e está dificultando a distinção dos carros na TV, e a Fórmula 1 sempre foi muito preocupada com isso, né? Com essa questão do show ali na TV, né? De acordo com a Auto Sport, por exemplo, o Aston Martin, Mercedes, Williams e a RB seriam os casos mais comprometedores nessa temporada. E o Nicolas Tombazis, que é o diretor de monopostos da FIA, né, ele falou assim: as coisas na Fórmula 1 são mais complicadas do que parece e os carros estão com carbono exposto demais, porque obviamente o peso da pintura importa, então os carros estão um pouco pretos demais, né? Falou de muito trabalho feito pelas equipes para mudar a pintura e tal. Hoje as pinturas são películas muito finas, inclusive para manter o peso mais baixo possível, né? E as equipes estão usando o esquema de cores semelhantes, então os carros visualmente acabam sendo muito próximos um dos outros. A gente está discutindo isso com as equipes, vai ser discutido na próxima comissão da Fórmula 1, mas a gente quer que as equipes encontrem um processo onde elas se comuniquem e digam: ó, meu carro é azul, então o seu não pode ser azul, alguma coisa um pouco nessa linha. Só lembrando, Gavi, que a pintura dos carros, tinta mesmo, né, ela pode tornar um carro até 6 quilos mais pesado. Isso tem diferença. E aí você fala assim: poxa, mas não é possível que a tinta pesa tanto. Pega uma lata de tinta na mão, imagina todo aquele líquido, descontado o peso da lata, porque a lata vazia é leve, né? Sim. A tinta, a lata cheia, ela é pesada, não é? Todo aquele peso é transferido para o carro, ou para sua parede, no caso, né? Se fosse no caso da parede, mas enfim. Pense que sim, tinta pesa. Isso pode somar até 6 quilos no peso dos carros. Pois é, Garcia, né? Essa preocupação aí com o peso, então, trouxe essas partes pretas expostas demais, né? Nas palavras do Tombazzi aí, o carro nude, né, Garcia? É um pouco isso. Né? A gente até brincou sério, né? Que às vezes a gente brinca, às vezes a gente brinca sério, né, Garcia? Mas lá em 2023, 2022, talvez, a gente teve, né, um problema com a Red Bull ali, trocando o parafuso por cola. Lembra, Garcia, disso? Né? Sim. Assumindo várias partes em carbono também, né? Carbono que é preto, né, Garcia? Originalmente ele é fabricado preto. Aí vocês falam: poxa, mas por que não usa? Eu fui atrás disso, viu, Garcia? Que ontem até gravei um volta rápida aqui, rapidinho, que foi no ar hoje, falando sobre isso daí. Aí fui dar uma pesquisada, né, Garcia? Então hoje acontece que, assim, a fibra de carbono, ela é preta, cara. Então ela é preta, né? Ah, mas não tem fibra de carbono azul? Tem, mas ela é tingida. Tingida tem o quê? Mais peso, né, Garcia? Então não adianta, né? A solução não é usar uma fibra de carbono azul hoje, porque hoje eles não conseguem extrair uma fibra azul. Aí eu vou entrar aqui numa teoria da conspiração, sei lá, num bagulho meio maluco, tá, Garcia, né? A gente sabe que a Fórmula 1, cara, é onde tá as tecnologias, né? Quantas tecnologias que você usa hoje no carro, hein, Garcia? Que eu uso no meu aqui, né? Que passaram pela Fórmula 1, né? Algumas surgiram como que eu posso... Um upgrade, assim, e outras surgiram como uma necessidade também, né, Garcia? Vamos usar, por exemplo, o ABS, né? O ABS, quando surgiu na Fórmula 1, ele veio como uma necessidade que hoje é amplamente utilizado, né? Nos carros, assim, pô... Hoje é obrigado um carro sair de fábrica com ABS. É obrigado, inclusive, né, Garcia? Muito bem colocado. Então, o que eu tô querendo dizer com isso, Garcia? Daqui uns anos, cara, os caras vão começar a fazer fibra de carbono originalmente azul, vermelha, verde, sabe? Se for possível... Num peso interessante. Exato. Né? De uma forma que você consiga extrair, não sei, acho que eu não sou químico, engenheiro, muito menos, hein, Garcia? De repente tem algum engenheiro falando: mano, como esse cara tá falando, meu Deus do céu, né? Isso é impossível. E aí, manda uma mensagem pra gente aqui, apesar de eu achar que nada é impossível, né? Tá aí o tanto de conquistas que a humanidade fez em termos tecnológicos pra provar que sempre tá um jeito, né, Garcia? Sempre tem um jeito. Mas é isso, eu acho que isso pode impulsionar, Garcia, eu tirei como conclusão dessa história aí, que isso pode impulsionar até a criação de fibras de carbono diferentes, né, com um peso menor, de cor já, para que a Fórmula 1 possa utilizar, né, Garcia? E aí com isso, então a gente porque realmente é um problema. Hoje você citou 4 equipes aí, né, Aston Martin, Red Bull,
Mercedes e Williams, essas 4 equipes, você nota, e eu colocaria aí por minha conta a Alpine também, né, Garcia? Porque a Alpine é um carro totalmente de fibra de carbono, então com o tempo você não consegue diferenciar, seria importante isso, né, para essa diferenciação, e aí com certeza para a tecnologia também, né, Garcia? Então quem sabe isso não seja um start aí, para você ter mais tecnologia na Fórmula 1 hoje, né? Como eu disse, a fibra de carbono é preta, mais do que isso ela tem um peso diferente, um peso consideravelmente diferente. Sim. Enfim, quem sabe a tecnologia aí não cubra essa parte também, Garcia. Não necessariamente a tecnologia vai ser exportada só para a indústria automotiva, né? Por que não? Para outras indústrias também, né? Gosto dessa linha de raciocínio. Muito bom, Gabi. Bom, mais uma aqui, a gente teve teste da Pirelli, tá, Gavi, em Paul Ricard, né? Esses testes começaram na terça-feira agora, né? E foram testes para os pneus de chuva da temporada 2025. Aí ontem o teste foi com pneus slick, né? Nas 3 opções, macio, médio, duro, né? E aí, terça, quarta e ontem foi quinta. Então terça, chuva... Quarta, feriado deixa a gente louco, né? Quarta, maluco. Os slicks, né? E aí, ontem, os intermediários e chuva extrema, né? Então, Paul Ricard é uma pista que consegue simular condições de pista molhada, né? Porque tem um sistema para molhar a pista artificialmente, né? Em Paul Ricard e Fiorano, na Itália, tem esse sistema aí. E a Pirelli segue com esses testes. Testou intermediário, chuva extrema e tal, mas segundo o engenheiro-chefe da Pirelli, o Simone Berra, né, a prioridade é o pneu de chuva, porque a Pirelli segue tentando melhorar o desempenho, porque é um pneu que sofre muito com superaquecimento. Então foram feitos esses testes aí, Gabi. Boa, Garcia. A Pirelli ela vai tentando, né, vai lapidando aí a sua gama de pneus para deixar o mais adaptado, né, a Fórmula 1 possível. E ver se os pilotos param de reclamar, né? Ver se os pilotos param de reclamar. E a gente tem, né, a Fórmula 1, só a gente pegar aí os últimos testes que tem acontecido, Garcia, que a gente vê que há uma preocupação com a Fórmula 1 no aspecto chuva, né? Pista molhada, cara. Parece assim que eles acertaram bastante a mão, né, em outros quesitos, e aí, agora vamos se preocupar com essa parte, né? Por que eu tô dizendo isso? Há pouco tempo a gente mostrou umas imagens aqui da Ferrari, né? Até brincamos, mas ficou ridículo lá com o negócio com aquela calota que evita o spray, né, Garcia? Então a FIA tem testado isso, né? Colocar ali um negócio na roda. A gente até comentou aqui que ele vem junto na roda, etc e tal, né? Que isso facilitaria, né? Permitiria, na verdade, que os pilotos seguissem mais próximos uns dos outros durante condições de pista molhado, que hoje depende da quantidade de água ali, o spray é absurdo, né, Garcia? É muitos metros pro alto, você não consegue ver nada, né? Quem tá ali mais pra trás do pelotão. O segundo já não vê, então o 18º muito menos, né, Garcia? Então é um problema de segurança, um problema que tem interrompido corridas, né? Então há uma preocupação aí da Fórmula 1, agora junto da Pirelli também, em poder acertar, né, esse conjunto de chuva pra gente poder, quando enfrentar situações de chuvas que a gente não chegou ainda na parte mais chuvosa do calendário, né, Garcia? Tem aí, tem na Spa, que sempre costuma dar uma embaçada, depende do momento Silverstone, né? Nos últimos anos não foi assim, mas muitas corridas com chuva sempre aconteceram em Silverstone, né, Garcia? Então, é isso, a Fórmula 1 se preocupando, né, em poder oferecer aí um equipamento pra gente ter boas corridas nas chuvas também, eu vejo dessa forma, Garcia. Perfeito. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais, pode mandar mensagem pra mim lá no meu Instagram, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como faz falar contigo, Gavi? Garcia, pra falar comigo tem meu Instagram, tá, que é @GabrielGavinelli com 2 L's, e tem também o TikTok, eu uso pouco, mas para quem usa bastante, de vez em quando eu tô sempre lá também, que é Gabriel Gavinelli, né, com 2 L's, aí acrescenta o F1 no final. Então é isso, me sigam lá. Boa. Tá, manda mensagem aí que a gente traz aqui no ar também, Garcia. Perfeito. Então, quem quiser falar comigo também no meu Instagram, tô lá, né, à vontade para você mandar mensagem, a gente até posta aqui quando vem umas perguntas, uns comentários, aí a gente também traz aqui no nosso
podcast. Então, quem quiser chegar junto, @CarlosGarciaFM. Esse é meu Instagram pra você trocar ideia, tá certo? Bom, quem tá de emenda do feriadão aí, continua curtindo bastante. Muito obrigado pela presença de todo mundo aqui em mais essa nossa edição do F1 Mania em Ponto. A gente se fala na segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo. Valeu demais. Valeu você também, Gavi. Tamo junto, Garcia. Bom feriado aí pra restinho de feriado, restinho de fim de semana pra todo mundo. Semana que vem já é corrida, né? Race Week. Sim. Aí, com o grande prêmio do Canadá, enfim. Então, bastante coisa aqui. Garcia, rapidinho, quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente aí diariamente. A gente tem subido muito aqui nas paradas, né? Tanto do Spotify como da Apple. Isso graças a vocês aí que ouvem a gente. E, lógico, a gente não trabalha aqui igual o Verstappen, né, Garcia? A gente não trabalha por recordes aqui, mas quando vem a gente fica feliz também. Isso. Então, meu agradecimento especial aí pra todo mundo que tem acompanhado diariamente a gente. Garcia, é isso aí. Um abraço, mano. Valeu, tamo sempre junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em Ponto.